Bom, o que acontece no amor, vamos esmiuçar um pouco mais esse assunto, né? A gente de vez em quando fala sobre isso, mas eu vou dar uma outra perspectiva. O amor, ele não é só o amor. Ele vai além, né? Ele é uma fantasia. Ah, mas é a dois. Ainda assim é uma fantasia, porque você atribui ao outro um poder e uma amplitude que ele não tem. Não tem nem como ter, né? Visto que é uma pessoa real, carne e osso. Então, a primeira coisa é essa. Comecei. E olha que eu não acordei cedo, hein? Não acordei cedo, não dormi pouco. Então, o amor é uma ilusão. É uma fantasia que a gente alimenta. E, na verdade, o amor é uma história, né? Mas ele não é nada em si. Ele é uma história. É uma história que é contada. Uma história que é bem contada. No caso, quem faz apaixonar, né? É uma história bem contada por essa pessoa ou mal contada, porque não faz apaixonar, ou porque faz apaixonar e logo acaba. Se assemelha a um show, a um filme. Porque vocês podem ver que, por exemplo, um filme tem a filmagem original, ela geralmente vem de um livro, né, muitas vezes, ou vem de um bom roteiro, ou mau roteiro, mau livro, enfim. E esse filme, inclusive, pode ter remake, né? E pode ser um remake melhor. Tem filmes que tem 3 remakes, né? Absurdamente regravados. E todas as versões, elas ficam diferentes. Não é só porque o ator é diferente, não é só... É tudo, a direção, é a época, é tudo, né? E a forma como é contado também. E a mesma história, sem tirar nem pôr. É uma interpretação do diretor, do roteirista, dos atores, né? São interpretações daquela fantasia. Então quando a gente conquista alguém, ou quando alguém conquista a gente, é porque essa pessoa está contando uma história muito bem. Uma história de alto valor, de autoconfiança, de beleza, de um charme que às vezes a pessoa nem tem, de uma inteligência. Sabe, tudo superlativado, tudo florido, tudo muito mais forte do que é. Então, uma pessoa que faz outras se apaixonarem com frequência, porque quer só, ela é uma pessoa que conta muito bem aquela versão da história dela. Ela conta a melhor parte possível. E assim, na verdade ela não tá errada não, porque tudo tem que ter um marketing, gente. Para atingir vocês, um bom trabalho, uma imagem que uma empresa quer passar. E sem marketing, o seu produto pode ser muito bom. E olha só, não tô falando, marketing não é narrativa, aliás, não é fala, é uma narrativa. E aí, você pode ter uma empresa muito boa, muito bonita, com funcionários ótimos, mas se ninguém sabe, não vai ser lucrativa, certo? Ou seja, ela conta mal uma história. Ela é boa, ela tem uma consistência, mas ela não conta uma boa história. É como um filme, por exemplo, que tem bons atores, tem uma direção ótima, roteiro foda, fotografia, figurino, e o filme não fica famoso, ou seja, ele não vai ter retorno financeiro. Isso acontece, né? Muitas vezes os filmes, às vezes, não são famosos quando são lançados e muito tempo depois eles passam a ser valorizados. Os filmes do Chaplin, por exemplo, foi muito assim, tá? Chaplin, ele não teve tanto reconhecimento enquanto ele estava filmando os filmes, mas na velhice dele que ele foi ser reconhecido como um grande artista, né? Vendia, mas não era aquela coisa reconhecida. E aí, então a gente tem que se preocupar em como que a gente conta a nossa história. Quando você trabalha a sua vida de uma forma, como se fosse uma empresa mesmo, né? Tanto no aspecto da consistência do bom trabalho, né? Da produtividade, quanto da aparência, do marketing pessoal. E quando você consegue fazer isso bem, é ótimo, né? É o perfeito.
Porque o que acontece muitas vezes, eu tenho muito a dizer sobre isso, é que você pode, por exemplo, fazer um marketing e, na verdade, sua empresa ser muito ruim, parecer muito boa e ser muito ruim de fato. Mas também tem o problema da empresa boa, que não tem um marketing bom, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar isso. A empresa ser boa de um marketing muito bom. Entende? Aí é sucesso. Aí é lucro. É um lucro financeiro. E não adianta a gente pensar assim, ah, não, mas ela tem uma meta pessoal. Não, gente, não adianta, né? O pessoal fica dentro de casa, não precisa ir além. Se você quer crescer, você tem que ter uma imagem. Todo mundo, aliás, tem uma imagem. Querendo você ou não, você tem uma imagem. Agora, as imagens positivas, elas são mais difíceis de ser construídas. Porque sempre tem a objeção, a incredulidade, os traumas anteriores das pessoas, o ranço, às vezes. E assim, alguém falar bem de você, por exemplo, para uma pessoa, é mais difícil de se pegar, da outra pessoa acreditar, dessa terceira pessoa, né? Do que alguém falar mal. Se alguém falar mal de você, é uma ideia que já fica. E esse mal, às vezes, não é mal, assim, ela deu pra não sei quantos. Não é isso, não. É mal, tipo, ela é tão boazinha. Isso é mal também, né? Você tá dando uma impressão de que a pessoa é muito fofinha, boazinha, é boa pra ser nora. Essas pessoas não são pessoas que provocam grandes paixões, por exemplo. Tá? Não são pessoas que fazem e acontecem, normalmente. A gente tem que cuidar do marketing também. Só que você tem que fazer o seguinte, fazer com que o seu marketing e a pessoa que você é não sejam discrepantes, que sejam o mais próximo possível. Que o seu marketing pode até ser um pouco melhor do que você é de fato, mas não é perfeito quando o marketing é bom e você de fato é ótimo? Entende? O que acontece muitas vezes nas mulheres que falam assim, eu atraio, mas não mantenho, ou que os caras só me querem, no começo eles querem relacionamento, depois querem só sexo. Isso acontece porque o seu marketing era muito melhor do que a consistência. Não é sempre assim, mas a maior parte. Quando isso é repetitivo, é isso, tá? E não adianta você falar assim, mas eu sou especial, mas eu tenho tanto para oferecer. Não adianta, às vezes você é formada na faculdade, mas você não é uma pessoa influente. Não é uma pessoa que tem uma capacidade de conquistar, de envolver. E nas relações isso é muito mais importante do que ser inteligente. Aliás, gente, ser inteligente por ser inteligente não adianta nada. Não resolve caramba nenhum de ninguém. Entende? Então, o que a gente tem que batalhar é para se aproximar cada vez mais do que você é, sendo aquilo bom, do marketing que você vai causar, que você vai provocar e vai envolver pessoas ali que estão ao seu redor ou nas suas proximidades. Quanto mais ideia positiva tiverem de você, e essa ideia positiva não é falar bem simplesmente, né? É ideia de poder, tá? Até quando você fala, por exemplo, que alguém é metido, por exemplo, uma metida, isso é mais poderoso do que você falar que a pessoa é boazinha. É mais positivo, entendeu? E você, no entanto, talvez ache que estão falando mal, e não é, tá? Metida significa que a pessoa se acha. Agora, se ela se acha e não aí realmente fica muito, muito pior, é muito mais feio. Então a gente tem que aproximar essa imagem que a gente tem da imagem que a imagem que a gente quer passar, que é boa, do que a gente é de verdade, que também deveria ser bom. Bom no sentido de bem construído, bem balizado, embasado, consistente, né? Enfim, quanto mais próximo for o marketing e o que for de fato, e quanto melhor ambos forem, mais valor social você tem. E nesse mundo é o valor social que conta, tá, gente? Não tem essa de, ele não gostou de mim, gosta da outra, porque a outra mostrou pra ele um valor maior. E tem outros valores, ok, mas o social é mais importante para conquistas, para relações humanas, entende? É muito difícil que outros valores sejam tão considerados quanto esse. E é por isso também que as pessoas se apaixonam umas pelas outras. Como eu falei de paixão ser uma fantasia, vocês podem observar que, por exemplo, quando você está apaixonado por alguém, isso é muito claro, né? Todo mundo já passou por isso.
A gente acha a pessoa muito melhor do que ela é. Uma vez eu gostei de um cara, eu namorei com ele, né? Era muito apaixonada. E eu falava assim, nossa, ele é alfa, né? Ele é alfa porque, né, ele não deixa mulher nenhuma controlar ele. Mesmo assim, ele ficava com mais de uma, não sei o quê. E depois eu fui entender que, na verdade, o quanto isso era fraqueza. Porque a pessoa, ela não tem... Porque assim, gente, pra você ser solteiro, por opção, né? Porque ninguém quer, não. Se você é solteiro e fala que é por opção e ninguém se apaixona por você, não é por opção, tá? Não é. No mínimo tem que ter algumas pessoas se apaixonando por você pra você poder dizer que é opção. Ah, não, ninguém gostou de mim porque eu não quis. Não, aí não dá pra dizer que é por opção. Opção é quando você tem pessoas querendo te namorar. Namorar, não é transar, não. E você não quer. Aí, ok, aí, né, a gente cala a boca. Mas teria que ser desse jeito. Então, quando você tem opção e não quer, aí você... Opções, né? Porque às vezes é um cara muito abaixo, aí você vai querer. Não, um cara normal, mediano. Ele quer, você não quer? Ok, aí eu acredito nessa sua liberdade emocional. Pelo menos a princípio. Isso não é uma liberdade total, mas é uma liberdade mínima satisfatória. E aí, você que já se apaixonou por alguém, você sabe disso, né? Ai, alfa, aquele cara é alfa. Alfa nada. O cara pega todo mundo porque é inseguro, porque quer provar pra ele mesmo que ele não é um merda. Isso é o que mais acontece. Entende? Então, assim, mesmo aconteceu comigo. Não, o cara era tão carente que ele precisava de 2 pessoas emocionalmente ali presentes pra ele ter sempre pra onde cair. E aí é óbvio que eu falei assim, não, comigo não vai rolar. E aí ele acabou ficando com a outra. Acabou ficando não, né? Eu terminei com ele e aí ele, tipo assim, é o que tem. Aí ficou com a outra e essa outra, acho que tá com ele até hoje. Aliás, tá com ele. Ela nem é namorada dele. Ela aceitava que eu, por exemplo, fosse a namorada. Outras pessoas poderiam ser. Ficaram, né, poderiam ficar com ele. E aí, gente, a gente vê que assim, como o amor é uma fantasia, a gente vê as pessoas maiores do que elas são de fato, e isso também vai acontecer com a gente quando a gente for objeto de sentimento de alguém. Então, quando alguém gostar de você, e é engraçado, você vai ver isso, principalmente se você não estiver gostando dessa pessoa, você vai ver que ela vai falar de qualidades suas que nem são aquilo, entende? Vai falar, você é muito não sei o que. Isso não é aquilo. Você sabe, porque você sabe quem você é. Você sabe quais são suas qualidades, onde são seus pontos fortes e tal. E a pessoa vai superlativar. Entende? Então, o amor é, acima de tudo, uma fantasia. Quem tiver pergunta pra fazer, pode fazer aqui, tá? Nessa interrogaçãozinha. O amor é, sobretudo, uma fantasia e uma narrativa. Essas pessoas que conquistam muito, elas contam bem a história pessoal, entende? É como se os outros... ela tem a capacidade de ou passar o melhor delas ou contar a melhor história. Essas pessoas que são muito conquistadoras, geralmente é isso que acontece. Vocês já viram que tem gente que não fica solteira? E tem gente que não fica solteira porque é carente, né? Aí qualquer um que aparece, ela fica. Tem gente que não, tem gente que pega pessoas de alto nível, sai de um bom, vai pro outro ótimo, vai pro outro maravilhoso. E isso acontece porque elas têm uma boa narrativa sobre si, elas conseguem passar isso adiante e as outras pessoas acreditam. Quanto maior é o seu valor social, mais influência você vai ter nas pessoas que têm pouco valor social ou são carentes ou estão muito vulneráveis, porque isso tudo traz vulnerabilidade, né? Fraquezas. A gente tem que cuidar de ser o melhor possível para ser o mínimo possível influenciável dessa forma. Entende? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês.